campo magnético vai circular essa corrente, né, esse fio, no sentido anti-horário. Se você olhar o fio de cima, que é o que a gente vê aqui nessa figura B, a corrente está vindo na sua direção, e aí o campo magnético vai estar circulando aqui no sentido anti-horário. Tá? Então, a lei de Ampère basicamente é isso. E aí, para cada circunferência dessa que você pega centrada no fio, a intensidade do campo magnético vai diminuindo, né? O tamanho desse vetorzinho B aqui, ele vai ficando cada vez menor à medida que você vai se afastando do fio, da corrente. Tá? Então, se você for colocando bússolas aqui no entorno desse fio, a agulha da bússola ela vai estar sempre orientada no sentido do campo magnético. Né? Então, você vai ter sempre norte-sul aqui nesse sentido, anti-horário. Aqui a gente tem a figura das linhas de indução, né? Então, quando você tem o fio saindo, a corrente saindo, as linhas de indução elas giram no sentido anti-horário. Agora, quando você tem a corrente entrando no plano da tela, ou no plano do papel, o campo magnético na linha de indução ela está girando aqui no sentido horário. Tá? Porque aqui nessa parte de cima é como se você estivesse olhando, né, de frente, a corrente vindo. E aqui é como se você estivesse olhando por trás, né? Então, naturalmente, se você olhar por trás, o sentido do campo magnético tem que ser oposto a se você estiver olhando pela frente. Tá? Por isso que inverte a orientação das linhas de indução, se a corrente vai ou volta. Tá? E aí essa orientação segue a regra da mão direita, né? Você coloca o seu polegar aqui no sentido do movimento das cargas, tá? Então, se você tem um fio retilíneo, né, o teu polegar vai estar apontando ao longo dessa linha reta aí que indica o movimento das cargas. E aí os dedos da mão vão estar girando no sentido do campo magnético. Tá? Então, se a corrente sobe esse fio vertical, né, a tua mão está girando nesse sentido. Então, isso dá uma indicação de que o campo magnético aqui é nesse sentido anti-horário, tá vendo? Agora, se a corrente estiver descendo o fio, os teus dedos vão estar girando no sentido oposto. Tá? Então, nessa figura B, como a corrente desce, então o campo magnético gira no sentido horário aqui. Tá? E a gente viu também que a intensidade do campo magnético é proporcional à corrente. Tá? Se você aumenta a corrente, o campo magnético naquele ponto onde você está vai aumentar. Tá? E aumenta de forma proporcional, né? Ou seja, se a corrente dobra, o campo dobra. Se a corrente triplica, o campo triplica. E assim vai. Tá? Enquanto que a relação entre o campo magnético e a distância é de inverso, né? É proporção inversa. Tá? Então, se você dobra a distância, o campo cai a metade. Tá? Por isso que eu falei lá em cima, se você for tomando esferas aqui, né, circunferências cada vez maiores, mais longe desse fio, a intensidade do campo magnético vai diminuir. Então, o tamanho desse vetorzinho aqui vai ficando cada vez menor. Tá bom? Então, basicamente é isso que a gente tem aqui sobre lei de Ampère, né? Na verdade, a lei de Ampère mesmo, de verdade, ela é muito complicada. Ela tem uma matemática bem sofisticada, né? Mas no ensino médio a gente não tem acesso a essa matemática, não. Então, o que a gente trata mesmo da lei de Ampère é essa questão mais qualitativa, né? A relação de proporção e tal. E as duas condições assim mais fundamentais para o entendimento da lei de Ampère é a relação do campo magnético com a corrente
que é essa relação de proporção direta que a gente vê aqui nessa regra, né? E a relação do campo magnético com a distância, que é essa relação de proporção inversa que a gente vê aqui também nessa expressão, tá? Qualquer outra coisa mais avançada em relação à lei de Ampère fica fora do escopo aqui da nossa disciplina, né? Vai usar uma matemática bem elevada aí que a gente não tem acesso ainda. A gente discutiu também a questão do fio em formato de espira, né? Então vamos supor que você tem uma espira circular. E aí você quer saber o campo magnético bem aqui no centro dessa circunferência. Tá? Então, para a gente saber a orientação desse campo magnético, a gente continua usando a regra da mão direita, tá? Então você coloca a sua mão direita aí no sentido da corrente, né, ao longo dessa circunferência, e daí a sua mão, né, os outros dedos da mão vão estar apontando no sentido do campo magnético, tá? Então, se a corrente ela vai nesse sentido que a gente está vendo aqui nessa figura, o campo magnético desse fio vai estar de dentro para fora, né, saindo de lá de dentro desse plano, né, aqui para fora, que é o que está indicando essa figura aqui. Certo? Se a corrente estivesse no sentido oposto, logicamente que o campo magnético também estaria no sentido oposto, né? E aí a intensidade do campo magnético dentro dessa espira segue aquela regra de sempre, né? Ó, o campo magnético ele é proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância, que nesse caso aqui é o raio, né? Se eu estou falando do campo magnético exatamente aqui no meio dessa circunferência, a distância que separa esse ponto do fio é o raio dessa circunferência, tá? Por isso que aparece esse R maiúsculo aqui, ó, é o raio, né? A circunferência aqui na nossa relação, tá? E aí a coisa fica mais interessante quando você tem um solenoide, né? Que é essa figura que a gente está vendo aqui agora, né? Nessa página. Ah, só um detalhe, o campo magnético dentro da espira, dentro dessa circunferência aqui, ele é completamente não uniforme, né? De ponto para ponto, dentro dessa circunferência, o módulo do campo magnético é bem diferente, né? Se eu estou aqui no meio, no centro da circunferência, eu tenho um campo magnético com uma certa intensidade. Se eu saio um pouquinho do centro, vou para um outro ponto, a intensidade do campo magnético muda bastante. Tá? Quando eu tenho uma única espira. Agora, se eu tiver um solenoide, que é isso que a gente está vendo nessa figura daqui de baixo, aí o campo magnético ele deixa de ser não uniforme, ou seja, ele passa a ser uniforme, né? Então, em qualquer ponto dentro dessa circunferência aqui, aproximadamente, né, o campo magnético ele tem a mesma intensidade, tá? E aí essa intensidade depende do quê? Depende da corrente, logicamente, né? Quanto mais corrente eu tenho, mais campo magnético eu vou ter aqui no meio, e depende da densidade de espiras que eu tenho, ou seja, do número de espiras dividido pelo comprimento que esse solenoide tem. Tá? Então, se eu pegar esse número N maiúsculo aqui de espiras nesse comprimento L e dividir um pelo outro, eu vou ter o valor desse N minúsculo aqui. Ó. Vou aumentar. Esse N minúsculo é o número de espiras, que é o N maiúsculo, dividido pelo comprimento L do solenoide. Tá? Isso a gente chama de densidade de espiras. Então, é esse número N aqui que vai influenciar no valor do campo magnético. Tá? Não é o número de espiras, nem o comprimento, mas a relação entre uma coisa e outra. Certo? Então, por exemplo, se eu tiver um solenoide de, sei lá, 1 metro, para facilitar a nossa discussão, né? Esse solenoide de 1 metro tem 1000 espiras,
ele vai produzir um campo magnético dentro dele igual a um solenoide de 50 centímetros que tenha 500 espiras, tá? Porque a relação entre o número de espiras e o comprimento é o mesmo nos dois casos, tá? Agora, se eu tenho um solenoide de 2 metros com 1.000 espiras e um outro solenoide de 1 metro também com 1.000 espiras, então aquele de 1 metro ele vai produzir um campo magnético mais intenso dentro dele do que o outro, tá? Porque ele tem mais espiras por comprimento do que o outro, né? Se são 1.000 espiras em 1 metro, esse N aqui, ó, é maior do que se eu tenho 1.000 espiras em 2 metros, tá? Então é isso que depende o valor da intensidade do campo magnético dentro do solenoide. E a orientação do campo magnético dentro do solenoide, como sempre, né, vai seguindo aí a regrinha da mão direita, né? Então é o seguinte, ó, se eu tenho um fio em forma de solenoide, onde a corrente vai aqui do G até o F, conforme a gente está vendo nessa figura A, então o campo magnético por dentro desse solenoide, pela regra da mão direita, se você for analisar cada espira aí, né, você vai ver que tem que estar apontando de F para G, tá? Então, no solenoide, dentro de um solenoide, né, o campo magnético ele vai estar orientado no sentido oposto ao movimento das cargas elétricas aqui no fio, tá bom? Então, se a corrente vai de G para F, o campo magnético dentro do solenoide está apontando de F para G. E aí esse objeto aqui, ó, né, esse metal que está servindo de base para você enrolar, né, esse solenoide, esse metal ele vai se comportar como um ímã, tá? Então você vai ter um polo norte aqui desse lado, do lado G, e você vai ter um polo sul lá do lado F, tá? E aí as linhas de campo magnético, como a gente já discutiu, né, são sempre fechadas, então elas vão estar saindo aqui do polo norte e entrando no polo sul, tá bom? Então esse objeto aqui, ele se comporta como se fosse um ímã. Não é um ímã natural, né? Um ímã que acontece naturalmente, mas ele é um ímã induzido, vamos dizer assim, né? Então a gente chama isso de eletroímã, tá? Então, na comparação disso aqui com o ímã, esse ponto aqui, esse lado, né, o lado G, é o polo norte, porque é da onde estão saindo as linhas de campo, e esse ponto aqui é o ponto sul, né, o polo sul, que é onde está entrando as linhas de campo, tá? E aí, por dentro do material, como a gente sabe, o campo magnético vai estar apontando do sul para o norte, por fora do norte para o sul, ok? Então, foi o que a gente viu sobre lei de Ampère, né? Ou seja, geração de campo magnético a partir de uma corrente elétrica. E a gente pode discutir um pouquinho também o que a gente falou sobre o princípio de indução eletromagnética, né? Que é o fenômeno recíproco, tá? Esse é um pouco mais complicado, né? Vou dar uma diminuída aqui. O fenômeno da indução eletromagnética, a gente discute de que maneira eu consigo gerar uma corrente elétrica num fio, né, a partir do campo magnético. Tá? Então, a gente começou a discussão olhando para essa figura aqui. O que a gente tem nessa figura? Você tem um trilho aqui, né, pode ser um trilho de cobre, por exemplo, e daí você tem aqui uma barra metálica que você pode deslizar em cima desse trilho, tá? Então, dentro dessa região aqui, né, dentro dessa espira que você gera, que você forma, você tem uma intensidade de campo magnético que vai estar variando conforme você vai mexendo nessa barra de ferro para um lado ou para o outro. Deixa eu aceitar aqui. Então, o que o Faraday percebeu é que para você poder produzir corrente elétrica nesse fio, você precisa ter essa barra aqui se movendo, né? Na verdade, o que acontece é que quando você move essa barra para um lado ou para o outro,
a quantidade, né, a intensidade de campo magnético que atravessa essa região aqui, né, que atravessa essa área retangular, varia no tempo. Né? E é isso que é necessário para você produzir corrente. Não é necessário que você coloque esse objeto para se mover. Né? Você pode deixar esse objeto parado. Desde que a intensidade de campo magnético que atravessa essa área varie no tempo, né? Você também consegue gerar corrente elétrica aqui nessa espira. Que é o que acontece, por exemplo, nessa figura. Ó. Tá vendo? Você tem aqui uma espira circular, né, uma espira em formato de circunferência, e daí você tem um ímã. Esse ímã você pode aproximar e afastar dessa região aqui, né, dessa área interna da espira. E aí, conforme você aproxima, você aumenta a intensidade de campo magnético que passa aqui por dentro. E aí você gera uma corrente num certo sentido. E aí, quando você afasta esse ímã para longe, a intensidade do campo magnético diminui. Aí a corrente ela vem no sentido oposto. Tá? Então você vai estar produzindo uma corrente alternada. Uma corrente onde os elétrons, né, a carga elétrica, ela fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Conforme você vai aproximando e afastando o ímã dessa espira. Tá? Então, a diferença dessa situação aqui para essa daqui de cima é que aqui, nesse caso, a gente está produzindo uma corrente contínua. Ela só vai num certo sentido, ela não fica indo e voltando, indo e voltando. Porque eu só estou afastando ou só estou aproximando essa barra aqui de um ponto inicial, né, de uma posição inicial. Tá? Então, quando eu afasto a barra, né, ou seja, quando eu aumento essa área aqui da espira, a corrente ela vai estar no sentido que a gente está vendo aqui na figura. Tá? Do ponto C para o ponto E, do E para o F, do F para o D. Tá? Agora, se eu aproximar essa barra, né, se ao invés de aumentar a área ou diminuir essa área interna aqui dessa região, o que eu vou estar fazendo é produzindo uma corrente contínua no sentido oposto. Tá? Então, nesses dois casos aqui, você tem geração de corrente contínua. Né? A carga elétrica ela só vai num certo sentido. Aqui, nessa figura de baixo, você tem a produção de uma corrente alternada. Tá? A corrente ela fica indo e voltando. Então, os elétrons que estão se movendo aqui, né, eles vão e voltam. Certo? Tá, então, o que o Faraday percebeu? Ele percebeu que para a gente poder produzir corrente elétrica, né, num fio em formato de espira, a gente tem que ter a variação do fluxo do campo magnético através dessa área. Tá? Então, como é que a gente define fluxo de campo magnético? A gente define o fluxo através dessa expressão aqui. A gente usa a letra φ, né? Essa bolinha com um traço no meio aqui é o φ, a letra do alfabeto grego. Tá? Então, como é que a gente vai definir o fluxo de campo magnético? Através de uma área. A definição é dada por essa regra, você pega a intensidade de campo que atravessa aquela área e multiplica pela área. Tá? Então, vamos supor que eu tenha 1 Tesla de campo magnético, né? Atravessando uma área de 1 metro quadrado, uma região de 1 metro quadrado. Qual que é o fluxo que eu tenho ali? O fluxo é 1, né? 1 Tesla vezes 1 metro quadrado. Tá? E aí a unidade é essa aqui, ó, é o Weber. Tá? Então, se eu tenho um Tesla atravessando perpendicularmente uma área de 1 metro quadrado, então eu tenho 1 Weber. Tá? E a gente tem que tomar cuidado na hora de calcular o fluxo, porque o fluxo depende da posição relativa, ó, entre o campo magnético, né, e a reta normal à superfície. Tá? Então, essa reta pontilhada que a gente está vendo aqui, a gente chama isso de reta normal. E aí a gente está vendo que o campo magnético que atravessa essa área forma um ângulo θ com essa reta normal. Tá? Esse ângulo θ aqui, ele é muito importante no cálculo do fluxo. Tá bom? Porque vamos supor que esse campo magnético aqui ele seja perpendicular a essa área azul.
Então, dizer que o campo magnético é perpendicular significa que o campo magnético está na mesma linha reta que essa reta normal aqui, né? Que é essa reta pontilhada, tá? Então, nesse caso, quando o campo magnético está na mesma linha reta que a reta normal, eu tenho que o campo magnético ele é perpendicular à superfície, tá? E aí, nesse caso, esse ângulo θ aqui vale 0 graus, né? Porque os dois estão alinhados, ó, o campo magnético a reta normal, tá? E o cosseno de zero a gente sabe que é 1, né? Cosseno de 0 graus vale 1, tá? Então, se o campo magnético está atravessando a área dessa superfície perpendicularmente, o fluxo é simplesmente a multiplicação do campo pela área, tá? Inclusive, tem um exercício que fala sobre isso lá naquela lista, lá no questionário 2, tá? Vou até mostrar aqui. Essa questão aqui que para mim está aparecendo como 2, né? Porque eu acho que alterna aí, né? Então, eu tenho aqui uma espira retangular, né, de área igual a 2,4 vezes 10 a menos 1 metro quadrado, imersa em uma região onde existe um campo magnético de intensidade 3 vezes 10 a menos 2 Tesla, né, perpendicular ao plano da espira. Né, de acordo com as informações, determine o fluxo através da espira. Tá? Então, o que você tem que fazer? Multiplicar esses dois números. Né? Porque ele está dizendo aqui que o campo magnético ele é perpendicular ao plano da espira. Tá? Dizer que o campo magnético é perpendicular ao plano da espira é o mesmo que dizer que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ, vale 0 graus. Tá? Então, o vetor B está na mesma linha reta dessa reta pontilhada aqui, a reta normal. Tá? Então, tudo que você tem que fazer nessa questão aqui é multiplicar esses dois números. E aí você obtém o valor do fluxo em Weber, né? Porque a gente sabe que o Weber é a mesma coisa que Tesla vezes metro quadrado. Tá bom? A outra questão, a questão 3, também é bem simples, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então ele diz aqui, ó, suponha que uma espira quadrada de lado igual a 2 centímetros seja colocada em um campo magnético uniforme cuja intensidade é 2 Tesla. Determine o fluxo magnético nessa espira quando ela for colocada perpendicularmente às linhas de campo magnético. Tá? Então, de novo, essa questão aqui é igual a outra anterior. Né? Você vai pegar o campo magnético, que está dado aqui, ó, 2 Tesla, e vai multiplicar pela área. Você só tem que tomar cuidado que aqui você precisa calcular a área. Né? Ele deu o lado, ó, o lado do quadrado é 2 centímetros, aí você tem que calcular a área. Tá? E aí, na hora de calcular a área, não pode deixar de passar esse centímetro aqui para metro, né? Porque a gente quer achar o valor do fluxo em Weber, tá vendo? O Weber é Tesla vezes metro quadrado, não é Tesla vezes centímetro quadrado. Tá? Então, por isso que você precisa passar esse centímetro para metro na hora de calcular a área. Tá? Então, a área do quadrado é o lado vezes o lado, né? Então, vai dar 4 vezes 10 a menos 4 metros. Aí você multiplica por 2. Dá para você o valor do fluxo. Tá? Bem simples. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para falar aqui sobre isso. Ah, e aí tem a lei de Faraday mesmo, propriamente dito, né? O que acontece é o seguinte, se você tem uma corrente elétrica estabelecida ali no circuito, né? Naquela linha fechada que define a área, então existe uma DDP, ou uma força eletromotriz. Tá? E aí o valor dessa força eletromotriz, né, ou da DDP, tanto faz, é a mesma coisa praticamente, vai ser a variação de fluxo dividido pelo intervalo de tempo. Tá bom? Então vamos supor, olhar para essa figura aqui. Tá? Então a gente sabe que tem um fio, né? Um fio condutor aqui
no limite dessa área azul. E aí, quando eu faço esse campo magnético atravessar essa espira, essa área, se a intensidade de campo magnético que atravessa a área não varia no tempo, ou seja, se aquele ΔΦ que aparece ali naquela fórmula, nessa aqui, por zero, né? Então você não tem corrente elétrica nenhuma acontecendo. Tá? Para ter corrente elétrica acontecendo ali, nos limites daquela área azul, você precisa ter uma variação do fluxo. Tá? Então vamos supor que no instante inicial esteja passando por aquela área ali 10 Weber. Tá? Daqui a 2 segundos está passando 15 Weber. Então houve uma variação de fluxo, num intervalo de tempo aí de alguns segundos. Então com isso você mede a FEM ou a DDP, né, através dessa expressão. Você pega a variação do fluxo e divide pelo intervalo de tempo. Tá? Então, se, vamos supor, por exemplo, se em 2 segundos a variação de fluxo foi de 5 Weber, né, qual que é o valor desse epsilon aqui, né? Dessa DDP? Vai ser 5 dividido por 2, que dá 2,5, né? E aí a DDP vai ser de 2,5 volts, tá? Ou seja, você vai ter, nos limites dessa área azul aqui, uma DDP de 2,5 volts, e aí você pega e usa a lei de Ohm, que a gente aprendeu lá no segundo módulo, né, no segundo trimestre, para calcular a corrente que está passando aqui. Se você tem a DDP e você tem a resistência, a gente aprendeu que a DDP é a resistência vezes a corrente, né, a lei de Ohm. Aí com isso você consegue calcular o valor da corrente que está passando aqui por esse fio. Tá bom? Então, quando eu tenho uma variação de fluxo de campo magnético aqui através da área, eu vou ter uma DDP, consequentemente, eu vou ter uma corrente acontecendo aqui nesse fio. Tá bom? Para terminar, só voltando aqui às questões, né? Vou discutir mais uma aqui. Essas aqui são muito conceituais. Né? Basicamente, elas são iguais a essa outra que eu vou discutir aqui. A primeira questão que está aparecendo aqui, né? Então, é o seguinte, ó, você tem um campo elétrico, tá? E um campo magnético. Então, o campo elétrico é o campo E e o campo magnético é o campo B, né? Que atuam sobre um próton, uma partícula positiva, né? Que se movimenta penetrando nesta folha de papel. Tá? Então, vamos supor que a nossa folha de papel é a tela aqui do nosso computador, do nosso celular. Tá? Verifica-se que a resultante das forças que atuam sobre o próton é nula. Tá? Entre as alternativas apresentadas, assinale aquela que mostra corretamente os campos E e B que atuam no próton. Tá? Então é o seguinte, como essa carga é uma carga positiva, né? É um próton que está se movendo aí, está penetrando na tela do computador, a gente sabe que a força elétrica que atua nesse próton vai puxar a partícula no sentido da orientação do campo elétrico, tá bom? Então vamos analisar, por exemplo, essa letra C aqui, tá? Olha para a letra C. Você tem um campo elétrico apontando para baixo e você tem um campo magnético apontando para cima. Certo? Significa que a força elétrica está puxando esse próton para baixo. Independente de para onde que ele esteja indo, né? A força elétrica não depende do movimento da carga elétrica. Então, independente de para onde a carga elétrica esteja indo, essa força elétrica, se a gente estiver considerando aqui o item C, vai estar puxando o elétron para baixo. Tá? E aqui no enunciado, está dizendo que a força resultante que atua no próton é uma força nula. Tá? Então, vamos considerar o item C. Se a força elétrica
puxa a carga para baixo, para a força resultante ser nula, a força magnética tem que estar empurrando ele para cima, tá? E a gente tem que ver se isso está de acordo, né, com essa figura. Então, se eu tenho um campo magnético apontando para cima, que é o que a gente está vendo aqui, para onde que vai estar apontando a força magnética sobre essa partícula? Ó, a gente viu lá no enunciado que a carga elétrica está entrando no plano da tela, tá? Então, como é que eu vou saber para onde que a força magnética está apontando? Eu vou usar aquela regra da mão direita, que a gente aprendeu já há um tempo atrás, né? Eu coloco o meu polegar no sentido de movimento das cargas, ou seja, para dentro do plano da tela, e os outros dedos da mão no sentido de orientação do campo magnético, tá? Então, se você for fazer aí, na sua casa, você vai colocar o seu polegar virado para a tela do computador e os dedos da mão, os outros 4 dedos, apontando para cima, tá? Então, a sua palma da mão está voltada aqui para o lado direito. Significa que é para aí que está apontando a força magnética. Então, se eu considero esse item C aqui, eu concluo que a força magnética está puxando o próton para a direita, tá? Então, essa letra C aqui não pode ser a resposta que a gente está procurando. Porque se a gente quer que a resultante seja nula, a resultante não vai ser nula nessa situação, né? Você tem o magnético puxando para a direita, você tem o elétrico puxando para baixo, então essas duas coisas não vão se compensar, elas não vão se anular. Tá? Para se anular, você tem que ter as duas forças apontando em sentidos opostos, tá bom? Não sei se deu para entender ou não. Mas aí você vai avaliar cada caso, tá? E aí você vai ver qual é o caso onde que você tem a força magnética e a força elétrica apontando em sentidos opostos, tá bom? Lembrando que a força elétrica vai estar sempre apontando no mesmo sentido do campo elétrico. Então, por exemplo, nessa letra B aqui, a força elétrica puxa para a esquerda, tá vendo? Que é para onde aponta o campo elétrico. E o campo magnético está apontando para cima, então para onde que vai estar apontando a força? É só fazer a regra na mão direita. Coloca o polegar na direção do movimento, né? Coloca os dedos na direção do campo magnético, e daí com isso você conclui para onde que a força está apontando. Tá bom? Então você vê que é uma questão que não tem que fazer nenhuma conta, é bem conceitual, né? Vou aplicar a regra da mão direita aí. As outras questões são basicamente do mesmo tipo. Tá? Certo? Se alguém tiver alguma dúvida aí para tirar dos questionários, agora, tá? Vou colocar a lista de presença aqui. Eu acho que sim, depois que terminar o prazo, né, aí dá para ver. Eu acho que nem acho que até antes de terminar o prazo, depois que você entrega o depois que você entrega o questionário, que você finaliza, né, ali aparece a quantidade de acertos e erros e tal. Beleza? Sim. O questionário do módulo 3 ele está funcionando igualzinho o dos outros dois módulos, tá? Então, quando no módulo 2 no módulo um vocês conseguiam ver, né? Então, no módulo 3 está dando para ver também. Por nada. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, por hoje é só. Na semana que vem a gente não vai ter aula, tá? Eu vou abrir o questionário na segunda-feira, o terceiro, né? O último questionário.
Ele vai ficar aberto até o dia 20, e aí não tem aula na terça-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para mim por mensagem que eu respondo. Boa semana para vocês também. Tchau, tchau. Bom dia.